Amém? Irmãos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 14. Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 11 e 12. Romanos 14, versículo 11 e 12. Amém, igreja? Assim diz a palavra do Senhor: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a glória, mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Você pode louvar mais uma vez? A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A igreja pode se assentar, se for a sua vontade, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Obrigado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meus irmãos. Irmãos, eu passei, saúde os irmãos que estão conosco também conectados através do canal. Eu passei parte dessa tarde de hoje, fui até a casa da minha mãe, voltei, depois peguei a Bíblia e fiquei ali, meditando na palavra do Senhor, pedindo algo ao Senhor, para que pudesse estar trazendo para a igreja nessa noite, e assim eu fiz, e fui olhando ali, já colocando tudo, alinhando na minha mente, aquilo que o Senhor gostaria de estar falando nessa noite. Mas eu cheguei na igreja, sentei naquele banco ali do lado, o grupo de louvor estava aqui orando, para dar início ao ensaio. Eu não participei do ensaio com eles, e fiquei ali orando ao Senhor, e o Senhor fez com que mudasse tudo aquilo que eu imaginei na tarde de hoje, para estar falando com cada um dos irmãos nessa noite. Eu já estava com tudo na minha mente, tudo preparado, mas eu aqui sentado, olhando a Bíblia, passeando, passando por alguns textos, o Senhor me fez parar nesse texto, em Romanos, aonde nós lemos, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, olha a importância dessa palavra pela qual nós lemos agora, a grandeza dessa palavra pela qual o Senhor deixou para cada um de nós aqui. Quando o irmão David, ele leu o Salmo, falando acerca de Davi, o Salmo 51, onde na abertura do culto, aquilo só veio a confirmar aquilo pelo qual o Senhor tinha tratado no meu coração naquela hora ali,
que não seria aquilo pelo qual eu estava em casa, pensando de trazer, de falar, mas aquilo que ele queria falar ao seu povo. A importância de cada um de nós, a gente a cada dia mais e mais valorizar a palavra do Senhor, porque chegará um dia que não somente eu, como por estar como pastor, mas cada um de nós estaremos diante do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E não sou eu que digo, é a palavra do Senhor que diz, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, Diego. Não é o pastor Elvis que vai dar conta da minha vida para Deus, ele vai apresentar sim, porque foi colocado para ele, as vidas aqui, vai ser cobrado também de cada um de nós, acerca das vidas aqui, mas vai ser eu que vou estar diante do Senhor, naquele momento. Isso muito estremece o meu coração, porque será um momento onde nós não temos dimensão daquilo pelo qual vai acontecer, de que maneira nós vamos estar no momento que nós estivermos perante esse Deus. Por isso que a palavra diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, é guardando a cada dia, porque a gente não sabe o amanhã, como vai ser, a gente não sabe quando nós saímos por aquelas portas ali, qual vai ser, o que vai acontecer com a minha vida, com a vida de cada um dos irmãos. A importância da gente estar pautado, alicerçado nessa palavra do Senhor, porque chegará um dia, que todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Irmãos, vivemos numa sociedade, vivemos num mundo de hoje, aonde há um individualismo, vamos dizer assim, aonde muitas das pessoas, muitas vezes por seu status social, por ter bens e coisas semelhantes, as pessoas pensam que as coisas são da maneira que ela quer, no momento que ela quer, na hora que ela quer. Há uma soberba no meio do povo, aonde muitas das vezes eles acabam se esquecendo que existe sim um Deus, e que Ele contempla cada um de nós, que Ele enxerga, Ele vê a cada um de nós, e não tem esse ou aquele. A palavra fala que todos nós compareceremos ante a presença do Senhor, seja qual for a sua raça, a sua cor, seja qual for a sua classe social, independentemente do bem que você possui, que eu possuo, independente de como você está dentro da casa do Senhor, sendo ou não um pastor, sendo ou não um obreiro, um diácono, enfim, sendo tão somente servo, você e eu, nós compareceremos ante a face do nosso Deus. Isso já é motivo de nós entristecermos, não, é motivo de nós tremermos por dentro, colocar um temor dentro de cada um de nós, porque, irmãos, as pessoas, elas vão até diante de um juiz, e muitas delas se preparam para estar diante de um juiz, que de repente numa acusação, numa condenação, ali você vai estar para tratar de uma causa, as pessoas vão ali diante daquele juiz, mas nós vamos estar diante do Senhor dos Senhores, daquele que está acima de tudo, daquele que está acima de todos, é diante dele que nós vamos nos apresentar. E como tem sido nesses tempos de hoje, a vida de cada um de nós, o que nós temos feito, para que quando chegar esse dia, a gente possa, assim, a gente possa estar, como que nós vamos estar diante do Senhor? O que nós temos buscado, o que nós temos feito nesse mundo que a palavra fala que jaz no maligno, qual tem sido o meu proceder, o seu proceder, como tem sido a nossa caminhada, uma vez que todos comparecerão, uma vez que nós vamos estar sim diante do Senhor, e a palavra diz que todos os nossos pensamentos, tudo que vem na nossa mente, será colocado diante como se fosse num telão, porque vai estar tudo ali.
aqueles pensamentos mais íntimos, lá no fundo mesmo, que ninguém consegue compreender, entender, vai estar lá diante do Senhor, porque Ele conhece a cada um de nós, Ele sabe da nossa mente, do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que vai dizer, aleluia, aqui em Filipenses, louvado seja o nome do Senhor. É tremendo quando o Senhor, Ele nos coloca dessa maneira. Filipenses 5, Filipenses 4, desculpa, aleluia, minto, 2 a partir do 5, onde o texto vai dizer assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Louvado seja o nome do Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus, Ele veio a esse mundo na forma de homem, e a palavra está dizendo aqui que Ele não teve momento algum, teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes Ele se aniquilou, Ele se humilhou, Ele se veio à forma de homem, foi crucificado, foi cuspido, foi esbofeteado. Cristo, Ele é o exemplo para cada um de nós, a maneira pela qual, o modelo pelo qual nós devemos seguir, o modelo pelo qual nós devemos olhar, que é Cristo Jesus. Porque muitas das vezes as pessoas têm se colocado, querendo se colocar num patamar tão alto, e acabam se esquecendo do Senhor. O grande é Ele, o poderoso é Ele, aquele que fez os céus e a terra, foi o Senhor que criou todas as coisas. Não há motivo para que eu e você, para que a gente venha tentar ser semelhante a Deus, ou querer ser mais do que Deus. E quantos nesses tempos de hoje têm se colocado na frente do Senhor, têm trazido a atenção para si próprios, quando o próprio Senhor, Ele é deixado de lado. Ele é deixado de lado. As pessoas têm buscado glória para si mesma, tem se esquecido que existe ainda um Deus vivo, um Deus poderoso. Se esqueceram que ainda existe um Deus que opera sinais, que opera maravilhas. A gente vê isso, irmãos, dentro de denominações chamadas igreja, aonde muitas das vezes o líder daquela igreja, o pastor, o apóstolo, o bispo daquela igreja, as pessoas entram pelas portas, não mais por aquilo que a palavra do Senhor, ela vem mostrar a cada um de nós, ela vem nos exortar, nos corrigir, não é mais por isso, mas tão somente por aquilo que aquele homem, que está ali em cima, ele pode fazer pela vida. As pessoas querem que eles toquem na cabeça, as pessoas querem que ele bota a mão em carteira de trabalho, a pessoa quer que ele bota a mão na foto. Não, irmãos, é o Senhor Jesus, porque foi Ele que morreu naquela cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, foi Ele que sofreu e padeceu, e ainda assim não teve por usurpação ser igual a Deus, se aniquilou, se fez homem, veio a essa terra. Essa coisa que Jesus é 100% homem, 100% Deus, não existe isso. Ele veio como homem, Ele sofreu, Ele chorou, Ele se alegrou. Em tudo a palavra fala que Ele foi tentado, exceto no pecado, mas em tudo Ele foi tentado,
Assim como eu e você, nós somos tentados nesses tempos de hoje. Assim como muitas das vezes as lutas, elas vêm a cada um de nós também. Mas é necessário a gente se colocar, se posicionar na presença do Deus, colocando Ele como alvo, como principal da nossa vida. Eu já falei isso aqui, colocando Ele no centro da nossa vida, porque quando a gente coloca o Senhor no centro, aquilo que está à nossa volta, Ele vai cuidando de cada um de nós. Ele vai cuidando de cada um de nós, quando o Senhor, Ele é o centro da nossa vida. Agora, quando a gente tira o Senhor do centro, e a gente coloca o Senhor numa posição que não é devida ao nosso Deus, e coloco a minha pessoa, eu no centro das coisas, tudo que está à minha volta, ela vai de mal a pior. E muitas das vezes, quando isso acontece, o primeiro que nós culpamos é o próprio Senhor. Eu falo porque já aconteceu situações na minha vida no passado, erros meus, Gilmar, situações minhas, erros meus, defeitos meus, mas que no momento que aconteceu, eu culpei logo o Senhor. Eu não quis dizer que eu estava errado, eu não quis reconhecer a minha falha, reconhecer o meu erro naquele momento, não, mas porque o Senhor, porque o Senhor, não, sou eu, é cada um de nós, é reconhecer verdadeiramente o nosso erro, porque como eu falei, o Senhor, Ele conhece a cada um de nós. O irmão David, ele abriu no Salmo aqui, onde Davi, ele tinha pecado contra Betseba, ele tinha pecado contra aquela mulher, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas olha a atitude desse homem, como que ele se humilha na presença do Senhor, porque ele sabia que chegará um dia, que ele iria estar diante do Senhor, mas se ele está diante do Senhor daquela maneira que ele estava naquele momento, certamente seria inferno para a sua vida. Mas ele se humilhou diante do Senhor, ele reconheceu as suas falhas, ele sabia que ele podia ficar sem o reinado dele, ele podia ficar sem a mulher pela qual ele estava naquele momento, mas sem a presença do Senhor, ele sabia que ele não podia ficar, por isso ele clamou ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova o espírito inabalável. Renova o espírito inabalável, porque ele sabia que ele não podia perder a presença do Senhor, ele sabia que ele não podia perder a graça do Senhor sobre a sua vida, ele sabia que não podia perder isso. Teve o momento que a espada estava ali, como foi dito pelo teu servo, estava ali na casa dele, houve a consequência sim, mas ele estava em paz no seu coração com o Senhor, ele estava em paz, porque ele sabia que ele também iria estar diante desse Deus, ele iria dar conta de si mesmo a Deus. Assim é cada um de nós, irmãos. Muitas das vezes a gente quer atribuir erros nossos, como eu já disse, para pessoas, até mesmo para a igreja, para o pastor. Porque o irmão não me cumprimentou, porque o irmão, não, irmão, vai ser você e o Senhor, vai ser você e o Senhor. Então por isso que nós somos sempre ensinados aqui nesse lugar, e o pastor ele sempre ensina a cada um de nós, o nosso alvo, a quem nós devemos olhar é Cristo Jesus, é para Ele, porque se eu olhar para o homem, quando o homem cair, eu caio junto com ele também. Por isso nós devemos olhar para Cristo Jesus, sabendo que Ele é aquele que sonda a nossa mente, sabendo que Ele é aquele que sonda o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor, como diz no Salmo de 139, vale a pena a gente ver, louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso esse Salmo quando nós lemos. O Salmo vai dizer da onipotência e a onipresença de Deus, aonde vai dizer assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor,
tu conheces. Irmãos, e nesse dia não tem como a gente fugir desse dia. Não tem como a gente se esconder nesse dia. Não tem como. A gente se esconde hoje, aí fora, no mundo das coisas. Tem pessoas que fogem da justiça do homem aqui nessa terra. Pessoas que muitas das vezes estão devendo, as pessoas se escondem. Elas ficam por um tempo escondidas, e muitas das vezes as pessoas não acham. Elas ficam ali, reservadas, escondidas. Mas diante do Senhor, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. Nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Mas de que maneira nós vamos chegar nesse lugar? Não tem como fugir dessa presença. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o 7 vai dizer assim, ó, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. A palavra vai continuar dizendo, se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz, e a roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. As trevas e a luz para o Senhor, irmãos, é a mesma coisa, porque Ele é a própria luz, louvado seja o nome do Senhor. Ele é a própria luz. Por isso não vai ter como, irmãos, a gente se esconder. Não vai ter como a gente maquinar aquele pecado que muitas das vezes ele tem acompanhado a gente. Aquele pecado que muitas das vezes ele tem nos seguido, e muitas das vezes a gente cai nele. Não vai ter como esconder, não vai ter como recuar, não, porque Ele conhece, Ele sabe da nossa vida. Ele conhece, Ele sabe da nossa vida. Isso me fez lembrar aqui agora, daquele homem que plantou a sua vinha, os seus celeiros ali, e aquilo começou a dar com abundância, e ele começou então a derribar os seus celeiros, e criar celeiros maiores, e ele vira e diz para a sua alma, agora come, bebe, folga, porque ele tinha muitos celeiros ali para anos, come, bebe, folga. A palavra do Senhor vai dizer que chega e diz, louco, e se hoje pedires a tua alma, o que tens preparado, e para quem será? Aquele homem colocou a confiança dele, em tudo no qual ele possuiu, o bem que ele possuiu. E quantos têm estado dessa maneira, irmãos? Depositado a sua força no bem que possui, como eu já disse, colocando a sua confiança no dinheiro que tem. Não, comigo isso não acontece, porque se acontecer eu vou ali, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Quantos têm abandonado a presença do Senhor, não têm se deixado ser dependentes mais do Senhor? A dependência agora é no homem, é no governo A ou no governo B, pessoas que se desesperaram. O nosso pastor sempre fala isso aqui, quando o presidente que estava aqui perdeu, as pessoas, e agora? O que vai ser da minha vida? Se esquecendo que temos um Deus, que tem um Senhor, que sonda a mente, que sonda o coração, que conhece a cada um de nós, se esquecendo, irmãos, o que vai ser da minha vida agora, quando esse homem entrar, enfim, aonde fica o Senhor nisso tudo? Aquele que sustenta cada um de nós, aquele que hoje pela manhã soprou em nós o fôlego de vida, e por isso nós estamos aqui, aquele que colocou o desejo dentro de cada um de nós, ainda que com essa chuva, com esse frio, você sair de dentro da sua casa, do aconchego ali da sua casa, para poder estar na casa do Senhor, para estar na casa do Senhor, foi Ele, irmãos, não foi porque você e eu não somos melhores, não somos melhores em nada, até porque a palavra fala que todos pecaram, e destituídos estão da graça de Deus, mas é Ele que coloca esse sentimento em nós,
de estar na casa do Senhor, de buscar a presença do Senhor, de cada dia mais de estar junto na presença do Senhor, porque a gente entende sim, que a gente vai estar diante do Senhor, mas é melhor ouvir: vinde bendito do meu Pai, possui o que é teu, ao invés de ouvir: para trás de mim, pois nunca vos conheci. Pois nunca vos conheci. O tempo de buscar não foi ontem, nem amanhã, é hoje. Até porque a gente não sabe, como eu já disse, daqui para fora, a gente não sabe o que vai acontecer. Em cada passo desse que eu dou aqui nesse altar, aqui, indo para lá e para cá, a gente não sabe o que pode acontecer. Eu posso dar mais um passo para lá, 2 passos para cá e cair. Porque eu não sei da minha vida, quem sabe é o Senhor. Por isso, irmãos, essa palavra nessa noite, da gente buscar mais e mais, estar fazendo as coisas do Senhor, buscando verdadeiramente aquilo que é do alto, porque a gente tem visto a cada dia, que as cargas, elas têm sido aumentadas a cada um de nós, e muitas das vezes, tem se apresentado coisas diante de cada um de nós, mas muitas coisas que aos nossos olhos carnais, como eu digo, parece até ser coisa boa, mas o final pode ser morte. São coisas que muitas das vezes nos tira quer tentar nos tirar da presença do Senhor. São coisas que muitas das vezes elas vêm sorrateiramente para tão somente fazer com que eu e você nós venhamos a abandonar esse Deus, abandonar a presença do Senhor. Nós falávamos aqui num culto, se não me engano, um culto retrasado ou passado, acerca do céu e de inferno, onde havia um homem que era rico, que vivia a sua vida esplendidamente, não foi isso que a palavra disse? Vivia esplendidamente, quando era um homem que vivia, um mendigo, que vivia desejando ali comer o resto que era colocado para cada um deles. A palavra fala que um morre, os anjos, vem aquela comitiva de anjos veio, pegou aquele homem e levou para o seio de Abraão. Nós falamos disso aqui. O outro, a palavra fala que morreu, só fala isso, foi sepultado. E abrindo os olhos, ele se estava no céu. Ele estava lá no Hades, no céu não, no Hades. Ele estava lá no Hades. E a palavra diz que em tormentos. Chegou o momento daquele homem de estar diante do Senhor. Um foi levado pela comitiva celestial, o outro foi tão somente sepultado, e abrindo os olhos, estava em tormento. Em tormento. Por isso a importância da gente não se deixar ser levado pelas propostas que são colocadas diante de cada um de nós, mas sim agarrar aquilo pelo qual o Senhor, Ele tem falado a cada um de nós a cada dia. Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer que havia também um jovem, que perguntou ao Senhor: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele queria a vida eterna, e se nós sairmos aí fora perguntando quem quer a vida eterna, todos vão querer a vida eterna. Se perguntar quem vai querer o céu, todos vão querer estar no céu. Mas o Senhor, Ele vê aquele jovem perguntando o que ele deveria fazer. O Senhor agora, Ele começa a colocar o seu plano de salvação para ele. Ele começa a mostrar a ele. Começou falando os mandamentos para ele, e disse que não, isso aí tudo eu já faço. Tudo isso aí eu já faço. Ah, você já cumpre tudo isso aí? Amém, então. Então faz o seguinte, vai, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, vem e me segue, e terás um tesouro nos céus. A palavra fala que esse jovem, ele sai agora entristecido da presença do Senhor. Irmãos, e quando nós saímos aí fora, é muitas das vezes dessa maneira que as pessoas têm se colocado diante de cada um de nós. Ontem mesmo nós estávamos na praça lá em Magé, fazendo o evangelismo, juntamente com o pastor Ricardo ali, a gente na praça ali cantando louvores, depois o pastor trouxe uma palavra,
as irmãs, algumas irmãs ali abordando algumas pessoas. Irmãos, mas são poucos os que param para poder dar atenção à palavra do Senhor. São poucos que param, nem que seja para pegar um panfleto. As pessoas muitas das vezes nem para pegar um panfleto, onde consta a palavra do Senhor, nem aí, nem assim, elas param para poder estar pegando tão somente aquele panfleto. Quando fala para ouvir a palavra, então aí que complica mais ainda. Mas a gente estava lá, fazendo o nosso dever, porque o dever é isso: ide e pregai e anunciai o ano aceitável do Senhor, e pregar o evangelho do Senhor, porque para isso o Senhor nos chamou. Mas quantos têm dado crédito, irmão, nesses tempos de hoje, se esquecendo que vai chegar um momento que vai estar diante do Senhor? E eu falo tudo isso, irmãos, não é para colocar medo em nenhum dos irmãos, não. Eu não falo isso para colocar terror, temor, não é isso. É para que a gente venha crer verdadeiramente que existe sim um Deus, um Senhor, um Deus que criou o céu e a terra, que entregou o seu único Filho, para que através do sacrifício de Cristo Jesus, naquela cruz do Calvário, a gente tivesse vida e vida com abundância. Que assim como Ele veio a essa terra e sofreu e padeceu, foi morto e ressuscitou, e hoje está à destra do Pai, haverá um dia que Ele há de voltar e buscar a sua igreja. Ele vai voltar e buscar o seu povo, Ele vai voltar e buscar a sua igreja. Por isso a importância da gente não apartar da nossa boca o livro dessa lei, não cochear entre dois pensamentos, mas tão somente olhar para Cristo, viver para Cristo, entregar verdadeiramente a nossa vida nas mãos do Senhor, porque Ele é o que vai cuidar de cada um de nós. Não se preocupar com o que o mundo tem oferecido, não se preocupar com aquilo pelo qual o inimigo de nossas almas, ele tem colocado diante de nós. E muitas das vezes, como eu disse, vem com lisonjas, com coisas, aos nossos olhos carnais, mais uma vez eu falando, parecem ser coisas boas, mas tão somente para nos tirar da presença, tão somente para fazer com que eu e você, a gente não venha adorar verdadeiramente esse Deus, fazer com que eu e você num dia como esse, a gente não tenha o desejo, o prazer de poder estar na casa do Senhor. Deus é aquele que cura, Deus é aquele que salva, Deus é aquele que liberta, e esse mesmo Deus, Ele tem pressa em salvar o teu povo, Ele tem pressa em buscar o teu povo, por isso que Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. O Senhor continua batendo, porque Ele tem pressa em salvar o teu povo, Ele tem pressa em curar o teu povo, em libertar o teu povo. Mas a posição cabe de cada um de nós. O desejo vai vir, ele vai vir de cada um de nós. Somos nós que devemos estar de pé diante do Senhor. Por isso que o mesmo texto, louvado, de Romanos, ele vai dizer no 12, ele vai dizer de como nós devemos estar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racionais, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quer experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Se apresente a Ele, como obreiro aprovado, na presença do Senhor. A cada dia se
se fortalecendo, santificando, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Muitas das vezes, eu conversando com o pastor Ricardo lá em Magé, eu falava, muitas das vezes quando é pregado acerca de santificação, acerca de você abrir mão das coisas do mundo, parece que é uma utopia que você está falando, para muitas denominações, muitas igrejas nesse tempo de hoje. Quando se trata de um jovem, então, que o jovem ele deve estar se cuidando na presença do Senhor, que ele deve estar buscando a presença do Senhor, mas para que com isso ele venha buscar uma esposa, para que lá no futuro ele venha ter a sua esposa, mas se guardar para isso, parece que é uma coisa que não é possível mais nos tempos de hoje, porque o mundo jaz no maligno, porque o mundo vai de mal a pior. Aquilo que é correto nesses tempos de hoje, parece ser coisas que não são mais possíveis de fazer, tanto que você vê muitas das vezes em jornais, a pessoa que, eu já vi uma reportagem, que a pessoa achou, se eu não me engano, foi uma mala com certa quantidade de dinheiro, e ali tinha documento da pessoa, aquela pessoa pegou e devolveu tudo para o dono daquele dinheiro, aquele documento. Aquilo foi manchete nos jornais, o ato que aquele homem cometeu, quando aquilo deveria ser uma coisa normal em cada um de nós. Por isso que os valores, eles estão distorcidos nesses tempos de hoje. Começou aquela coisa na internet, em jornal, mostrou o nome do senhor lá, um senhorzinho já de idade já. Parecia que é uma coisa que, mas não, irmão, é coisa que deveria ser diária de cada um de nós, uma coisa corriqueira para cada um de nós. Porque para aquele que serve ao Senhor, é dessa maneira que nós devemos nos portar, nas situações que se levantam, que se apresentam diante de cada um de nós a cada dia. Nas situações que se apresentam na nossa vida. Porque, irmãos, como nós lemos, nós vamos estar diante dele, e tudo que eu fizer aqui nessa terra, o Senhor, ele vai estar lá anotando, passo a passo da minha vida. Não é como um HD de um computador aqui dessa terra, que muitas das vezes dá pane e perde tudo, não. As pessoas muitas das vezes estão se esquecendo disso. Lá no HD do Senhor, lá não tem isso, que dá pane, que dá pique, que dá vírus, que vai sumir tudo, não. Vai estar tudo lá, anotado, tudo lá diante do Senhor, e Ele vai apresentar diante de cada um de nós. Ele vai apresentar diante de cada um de nós. Por isso nós falamos que não tem como se esconder desse dia. Não tem como a gente tentar se mover, tentar fazer uma coisa aqui, ou não tem como. Sede santo, porque santo é aquele que vos chamou. Ser santo, nós falamos aqui na semana passada, é cortado e separado desse mundo. É viver uma vida reta diante do Senhor. É saber que o Senhor dos altos céus, Ele está contemplando a cada um de nós. A palavra fala que Ele se inclina dos altos céus assim para enxergar, para olhar a cada um de nós, para ver a minha conduta, para ver a sua conduta. A palavra fala que houve uma reunião nos céus, e ali os anjos do Senhor se apresentaram, os filhos do Senhor se apresentaram diante do Senhor. A palavra fala que Satanás, ele também veio naquela reunião, naquele momento. E o Senhor fala, aponta e olha, e mostra a vida de Jó. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que faz o quê? Que se desvia do mal. Muitas das vezes nós está vendo que o mal está vindo na nossa direção. A gente está vendo que ele está vindo. E muitas das vezes a gente quer se dar uma de forte. Achar, não, eu pertenço à igreja Voz da Verdade. Eu tenho um pastor, enfim, eu estou lá todo domingo, eu estou toda terça-feira, eu estou na IBD, eu estou isso. Não, eu não vou sair daqui não, vou continuar. Forte é o Senhor, irmãos. Poderoso é o Senhor. Vai ter situação que eu e você, que a situação ela vai vir diante de cada um de nós, que a gente vai ter sim que recuar. A gente vai ter que recuar, porque a palavra fala para a gente fugir da aparência do mal. Quando eu falo recuar, não estou falando que você está vendo Satanás vindo, você fica com medo. Ah, não, estou com medo. Não é isso.
Eu estou falando de situações que se levantam a cada dia, lá fora no mundo, não é aqui dentro da igreja, é lá fora no mundo, no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, no seu bairro, enfim, aonde você estiver, é lá que muitas vezes se levantam situações. Vai ter coisas sim que você vai estar de pé diante do Senhor. Senhor, maior é o Senhor na minha vida. Vai ter situações que você vai se impor diante dela, mas vai ter coisas também que é melhor a gente vai recuar, a gente vai sair, para a gente não cometer aquele erro. Imagina você e eu, se Davi, quando ele estava lá no seu terraço, David, ele estava lá no seu terraço, ocioso, olhando ali, e ele avista aquela mulher lá embaixo, lá tomando banho, se banhando. Imagina se ele olha aquilo ali, sai, vira as costas, e ele sai para lá, não ia acontecer nada do que aconteceu, mas ele olhando, ele vendo, ele olhou e cobiçou e aquela coisa toda, de quem é? Não, manda chamar. Mas imagina se ele reside, ele pega e sai. É isso que eu estou falando. Vai ter situações sim, diante de Satanás, que você vai ter que se impor, que nós vamos se colocar de pé, colocar o poder, apresentar Jesus, mostrar o poder do nosso Deus. Mas vai ter situação, que muitas das vezes essas situações são coisas pequenas, que a gente fica desapercebido, e são essas coisas pequenas, que muitas das vezes nos tira da presença do Senhor, elas nos afastam da presença do Senhor, ela vai nos afastando da presença do Senhor, como as raposinhas que a palavra diz, elas vão vindo, a ponto de minar a nossa fé, a ponto de minar o nosso coração, e muitas das vezes nos tirar dessa presença maravilhosa, que é a presença de Cristo Jesus, da presença do Senhor Jesus. Por isso é se apresentar, como nós lemos aqui em Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É andar a cada dia se examinando, vendo se verdadeiramente a nossa vida está pautada com a palavra do Senhor, vendo verdadeiramente se nós estamos agindo, se nós estamos fazendo tudo em conformidade com a palavra do Senhor. Bem verdade é que muitas das vezes erramos, sim, falamos às vezes uma palavra que não era para ter falado, fazemos alguma coisa que não era para ter feito, mas é a cada dia, irmão, se policiando, porque a palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais, até o dia ser perfeito. É a cada dia se policiando na presença do Senhor, é a cada dia se santificando na presença do Senhor, é olhando, observando o dia de ontem, como foi, e tentar e lutar para ser melhor hoje, para não cometer os mesmos erros de ontem, cometer hoje, muito menos amanhã. É a cada dia observando a palavra, olhando. Hoje eu fiz esse negócio, isso aqui não foi legal não. Eu vou me consertar, eu vou me policiar para que eu não venha novamente a errar naquela coisa pela qual eu fiz ali atrás. E assim a gente vai prosseguindo na caminhada com Cristo Jesus. Porque a gente sabe, irmãos, que servir ao Senhor não é fácil. A gente sabe que a caminhada, muitas das vezes, ela tem situações que acontecem no meio da nossa caminhada, são barreiras muitas das vezes que se levantam, são coisas que muitas das vezes se levantam para tão somente nos tirar dessa presença. É importante que nós venhamos a cada dia a estar de pé, é se revestindo das armaduras, é buscando sempre da presença do Senhor, é buscando sempre daquilo que é do alto, porque como eu disse, como eu falo, se a gente não se envolver com as coisas que são do Senhor, a gente vai se envolver com as coisas do mundo, e olha que elas estão aí, pulando na nossa frente a cada dia, para nos tirar dessa presença. Quando a gente está lá fora, quando a gente vê as coisas lá fora no mundo, que a gente percebe de como está esse tempo de hoje, de como está a humanidade nesse tempo de hoje, as pessoas vivendo como se não existissem o amanhã,
elas vivendo num estado, numa vida como se não existisse mais o dia de amanhã, se esquecendo que temos um Deus, que temos um Senhor, mas é a minha vontade, é o meu eu, é o meu querer, e as pessoas vão dessa maneira, a cada dia mais e mais, e se esquecendo da presença do Senhor. A gente vê jovens se perdendo, com os novos 15, 16 anos, perdendo até mesmo suas vidas, porque se esquece daquilo pelo qual o Senhor prometeu para cada um de nós, se esquecendo das bênçãos que Ele deixou determinado na sua palavra, que vão ser para cada um de nós, porque tudo que o Senhor, Ele prometeu na palavra dEle, Ele é fiel para cumprir a cada um de nós. Ele é fiel para cumprir a cada um de nós. Ele é fiel, Ele conhece. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E todas as promessas do Senhor para cada um de nós, elas estão sendo deixadas de lado. Elas estão sendo deixadas de lado e as pessoas estão buscando tão somente o agora, o hoje. O que eu posso fazer agora, o que eu posso fazer hoje, e se esquecendo de tudo que o Senhor deixou para cada um de nós, se esquecendo das maravilhas que o Senhor a cada dia, Ele tem colocado diante de cada um de nós, daquilo pelo qual Ele disse que iria para o Pai, e queria trazer, que Ele ia dar morada para cada um de nós, aqui nessa terra. Mas é necessário nós obedecermos ao Senhor. É necessário a gente entender que nós servimos a um Deus. É necessário eu e você, a gente colocar no nosso coração esse desejo de cada dia estar na presença do Senhor. Filipenses ainda vai dizer assim, fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. O que mais nós temos visto são pessoas murmurando. E quando eu digo pessoas murmurando, eu estou falando pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Pessoas tendo problema de contendas. Pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Fazendo situações, fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Se esquecendo da sã doutrina, da palavra do Senhor, e assim vivendo, murmurando, em contendas, deixando de ser pessoas irrepreensíveis na mão do Senhor, deixando de ser pessoas que, antes mesmo até de abrir a boca para falar, mas pensar, como a palavra diz, para que a gente não venha se irar, ser tardio no falar, tardio em se irar. As pessoas têm se esquecido dessas coisas que estão na palavra do Senhor, onde Tiago deixa para cada um de nós, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deixa o Senhor, é Ele que vai cuidar de cada um de nós. É Ele que vai nos colocar de pé a cada dia. Não queira resolver as suas situações na força do teu braço. Não queira resolver as suas lutas, as suas pelejas, diante que tem acontecido na sua vida, com a força do seu braço. Coloque na presença do Senhor, coloque diante do Senhor, porque Ele vai saber como lidar com essas situações que se levantam em nossas vidas. Porque agindo dessa maneira, a gente lutando por nossa força, por nosso braço, a gente vai deixar de viver a justiça de Deus. A gente vai ser nós mesmos o nosso juiz. Não, mas ele fez comigo aqui. Não, deixa o Senhor. É pronto para ouvir, tardio para se irar, e tardio para falar, irmãos.
Deixa o Senhor agir na sua vida. Deixa Ele dar direção na sua vida. Não faça nada com murmuração, com contenda, não. Cristo, Ele é o cabeça da igreja. É Ele que vai dar direção para cada um de nós. É Ele que vai nos colocar de pé a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Não permita que ninguém venha roubar aquilo pelo qual você tem aprendido na casa do Senhor, para tão somente agora você abrir mão e se esquecer de todo o seu ensinamento, todo o ensinamento que o Senhor tem dado a cada um de nós. Quarta-feira nós estávamos lá em Vaz Lobo, no culto lá em Vaz Lobo, e eu convidando a igreja, para que a gente venha a pegar tudo aquilo que o Senhor Ele tem ensinado a cada um de nós, a cada dia, a gente pegar tudo aquilo que a gente tem aprendido na casa do Senhor, e começar agora a levar essa preciosa semente para as pessoas que estão lá fora, sem vida, sem rumo, porque essas pessoas também, elas vão dar conta de si ao Senhor, mas tem muitas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, e ela vai contar, ela vai precisar de cada um de nós. Então é tempo da gente agora começar a levar essa semente, a essa palavra, para que eles venham ter também o entendimento, para que eles venham ter também o conhecimento da palavra do Senhor, porque assim como nós, eles também vão estar diante do Senhor, eles também vão dar conta de si. Mas não é melhor dar conta de si, sabendo, conhecendo a palavra? Sabendo da palavra do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor para a nossa vida, aquilo pelo qual eu posso fazer, aquilo pelo qual eu não posso, não devo fazer, porque a palavra nos ensina a cada dia isso, o que eu devo e o que eu não devo fazer, o que eu posso e o que eu não posso fazer. É ela que vai me instruir, é ela que vai direcionar a minha vida. Se eu não me engano, o Salmo 32, louvado seja o nome do Senhor, é isso, no Salmo 32, ele vai dizer assim, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a minha misericórdia o cercará. Louvado seja o nome do Senhor. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois reto de coração. Olha a importância, como eu disse, de levar a palavra, porque aqui o texto diz, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Quando nós confiamos no Senhor, a misericórdia dele, ele nos cerca. Foi a misericórdia dele que fez com que Davi fosse o homem segundo o coração de Deus. Foi a misericórdia do Senhor, porque pelos seus atos, olhando assim nos olhos, já estava condenado, mas ele se humilhou, ele se entregou ao Senhor, e a misericórdia veio e o cercou. É confessando a cada dia as nossas falhas, é confessando a cada dia os nossos pecados diante do Senhor, é colocando verdadeiramente nas mãos dele, dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu não quero mais viver a minha vida da maneira pela qual tenho andado, eu não quero mais viver a minha vida, fazer as coisas que eu tenho feito, eu quero estar na tua presença, eu quero fazer a tua vontade, é fazendo a vontade do Senhor, é deixando ele agora dar o passo, como ele disse, instruir-te-ei e ensinar-te-ei os caminhos que deves seguir. Não é o caminho que eu penso ser o melhor para mim, não é o caminho que muitas das vezes o governo vai tentar colocar para mim, para que eu agora venha andar nesse trilho, não, é o Senhor, é Ele que vai dar a direção, é Ele que vai mudar, que vai mostrar para cada um de nós, por onde nós devemos andar. Tem um louvor que nós cantamos aqui, por onde quer que eu vá, com Cristo estarei, não importa o que vier, Ele nos ajudará.
por onde quer que eu vá, com Cristo estarei. É a gente colocar o Senhor sendo, como eu disse, o centro da nossa vida, e onde nós estivermos, a gente estar com Cristo Jesus, seja na igreja, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, é colocando o Senhor em primeiro lugar, não tão somente aqui dentro da igreja, quando estamos reunidos aqui como um corpo, como uma igreja, não, é lá fora, irmãos, porque eu costumo dizer o seguinte, aqui é fácil a gente ser crente, quando a gente entra por aquelas portas ali, é fácil a gente ser crente, a gente ser santo, vamos dizer assim. O problema, Fábio, é lá fora, é você lá fora, sou eu lá fora, é cada um de nós, no nosso convívio, no nosso dia a dia. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Quando a gente está fora desse momento aqui. A minha conduta, a sua conduta, ela tem sido de acordo com a vontade do Senhor? O que nós temos falado, ela tem chegado como um som agradável àquele que nos ouvem? O nosso pronunciar, a nossa palavra, ela tem agradado àqueles que estão ouvindo a cada um de nós? O que tem saído da nossa boca, ele tem promovido edificação nas vidas pelas quais estão lá fora ouvindo? Ou elas estão matando vidas? Ou elas estão destruindo vidas? Aquilo que sai da nossa boca, deve ser palavras também, que vão confortar o coração de muitos, que vão trazer as pessoas também para estar buscando, desejando também, servir ao Deus pelo qual nós servimos. O testemunho que eu tenho que dar lá fora, que você tem que dar lá fora, tem que ser um testemunho que vai atrair também pessoas para junto de Cristo Jesus. Agindo dessa maneira, a gente vai estar agradando ao Senhor. A gente vai estar agradando ao Senhor, mostrando a Ele, mostrando ao Senhor que nós temos a cada dia nos santificado na Sua presença, a cada dia deixado de lado aquilo que tem nos afastado da Sua presença, que é o pecado, esse pecado que tão de perto nos rodeia, esse pecado que a cada dia vem para tirar a cada um de nós da presença do Senhor. Deus é santo, mais uma vez eu digo, e convém que aquele que se achega a Ele seja santo também. Nós louvamos aqui a Ele a glória, a Ele o domínio, o poder, a majestade. Ele é o nosso Deus, Ele é santo, Ele é puro, Ele é verdadeiro, Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, onde vai contemplando no mais íntimo de cada um de nós. É lá dentro, Ele tem sondado a nossa mente e o nosso coração. Não importa o que nós temos feito, não importa aquilo pelo qual nós fazemos, o Senhor, Ele conhece a cada um de nós, Ele contempla a cada um de nós, Ele sabe, mais uma vez eu digo, de cada um de nós. O segredo é se entregar ao Senhor, o segredo é verdadeiramente entregar a sua vida nas mãos do Senhor, fazer a vontade dEle, fazer a vontade do Senhor, não se deixar ser levado por ventos de doutrina, como em Filipenses diz, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo esse texto quando a palavra diz assim, aqui ainda em Filipenses 4, a partir do versículo de número 8,
ele vai dizer assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Louvado seja o nome do Senhor. É tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. É nisso que nós devemos pensar a cada dia. É nisso que a gente tem que colocar a nossa confiança, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, porque Ele é o que tem guardado a cada um de nós. Porque como diz aqui ainda em Filipenses, ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode tudo em Cristo Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É crendo verdadeiramente nessa palavra. É crendo verdadeiramente em Cristo Jesus. É crendo verdadeiramente, é temer diante do Senhor, porque assim como foi dito, assim como foi lido lá em Romanos, nós compareceremos ante ao Senhor, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vai ser você e o Senhor. Vai ser eu e o Senhor. E como eu já disse, que nós falamos aqui já, não vai ter nada oculto, vai estar tudo diante do nosso Senhor. Como eu disse do HD, lá não tem vírus, lá não tem hacker que entra, que muda, não tem. Vai estar tudo lá, anotado diante do Senhor. Então é necessário a gente andar a cada dia em novidade de vida, colocando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, entregando verdadeiramente a nossa vida nas mãos do Senhor, porque dessa maneira, agindo dessa maneira, a gente tem, o Senhor vai ensinando a cada dia, a gente tirar de nós tudo aquilo que tem nos atrapalhado na nossa caminhada, tudo aquilo que tem feito com que muitas das vezes nós venhamos a errar, a pecar contra o nosso Deus. Todos pecamos, é verdade, todos nós pecamos, mas como eu ouvi certa vez o nosso pastor dizendo, o pecado ele tem que ser um acidente na nossa vida, ele não tem que ser uma constância a cada dia, porque senão se torna iniquidade. Então o pecado tem que ser um acidente em nossa vida, é a cada dia se policiando, é a cada dia se examinando verdadeiramente, porque quer queira, quer não, nós iremos dar conta de si mesmo ao próprio Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe por essa humilde palavra nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, que ela venha ficar guardada dentro de cada um de nós, sabendo que o nosso Senhor, o nosso Deus, a todo instante, o desejo dele é que todos se salvem, e que todos cheguem à estatura de varão perfeito. É isso que o Senhor quer para cada um de nós, e que nós venhamos tomar posse disso, a salvação que o Senhor ele tem deixado para cada um de nós, e detalhe, de graça para cada um de nós, não foi ontem, não é amanhã, é hoje, é a cada dia se santificando, porque Ele está aí,
a cada dia, mais uma vez eu digo, para que a gente venha ter vida e vida com abundância na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Grupo de louvor faz